Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, formando a nossa corrente interdimensional. E aí eu peço novamente para vocês, quem gostar do nosso vídeo aqui, para se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, o nosso trabalho, que isso ajuda a alavancar o canal e criar relevância para aquilo que a gente está fazendo, né? Se possível também compartilhar. E não esquecer, obviamente, do like aqui embaixo. E se quiser julgar conveniente, pode comentar aqui no corpo do vídeo, tá? Ou então, se preferir, para uma pergunta mais elaborada, encaminhar um e-mail para a gente, pro adilsonresponde1@gmail.com, tá ok? Bom, hoje eu pretendo tratar de um assunto bastante espinhoso mesmo. E para isso, eu peço que os amigos, se possível, se refiram a algumas obras que eu vou citar aqui, onde essas obras elas dão algum subsídio, alguma base de sustentação para a nossa argumentação, ou para a argumentação que eu vou me utilizar aqui nesse vídeo especificamente, tá? Uma das obras é O Portal das Reencarnações, de Isaac Luria, a obra Pistis Sophia, que é um apócrifo, também um outro apócrifo, o Evangelho da Verdade, e uma trilogia do Jean Vauelan, que é a trilogia dos dramas de Javé, que é o drama cósmico, espiritual e terreno de Javé. Então são 3 livros dele, onde ele narra essa saga referente ao Criador. E o assunto espinhoso que eu pretendo tratar aqui, que está relacionado com essas obras que eu acabei de mencionar, é justamente, dentro da revelação cósmica, a queda do Criador. Tá? Porque quando a gente olha para a obra em que nós existimos, ou para essa criação, para as pessoas mais observadoras, algumas coisas não caem bem, não descem muito bem. E isso está diretamente relacionada a essa suposta queda do Criador em sua própria obra. Em alguns vídeos aqui, ou em um ou outro vídeo, eu devo ter feito uma menção a esse respeito. E aqui eu resolvi tratar mais diretamente deste assunto, porque é um assunto que se refere a algo assim ocorrido num passado muito distante e que somente em algumas obras ou mitologias é que isso fica mais ou menos claro. E principalmente na obra de Isaac Luria e nas obras nessas outras 3 obras, 3 não, né? São mais, mas nesses títulos que eu mencionei, é que essas coisas são tratadas de forma mais, vamos dizer assim, quase direta. Em outros casos, no caso das obras de Jean Vauelan, elas são tratadas de forma bastante direta, bastante objetiva, no sentido de
tentar produzir algum tipo de reflexão nas pessoas que as leem. E mesmo em outras obras, né, nos apócrifos, fica bastante claro que algo ocorreu no passado que resultou nisso que nós temos hoje aqui, que nós chamamos de criação. E é essa criação em que nós temos, via de regra, existido por várias vidas ao longo do tempo em que os nossos espíritos se propõem também em tentar contribuir de alguma forma, e a forma mais direta que os nossos espíritos podem contribuir é produzindo egos, eus, como este corpo, e cada um desses eus que os nossos espíritos acaba produzindo vem sempre com o intuito de contribuir de alguma forma com aquilo que Isaac Luria, na sua obra Portal das Reencarnações, trata, que é o reparo da obra. E o reparo da obra aqui se refere basicamente à recuperação e à restauração ao seu estado mais próximo do originário possível desse Criador, que dentro da revelação cósmica nós tratamos ele por Prabrajna, ou mais especificamente Adish Prabrajna. É uma palavra só, Adish Prabrajna. E a gente, para simplificar as coisas, não ficar com esse xixi, a gente chama ele de Prabrajna somente. Então, vamos nos embasar nessas obras mencionadas e dizer que antes de o tempo existir, pois que o tempo e com o tempo a nossa realidade existir, havia somente o não tempo, ou a existência de seres no que nós, que estudamos a revelação cósmica, entendemos como espiritualidade superior. A espiritualidade superior, diante das falas de Rogério Jean Valjean, ela é tudo o que existe. Nada existe fora da espiritualidade superior. E todos os seres que ali existem, em tese, existiram de todo sempre, pois que em algum momento aquele ser que nós entendemos como incriado, ele resolveu fazer um movimento de consciência e produzir de si, da sua substância espiritual, filhos. E dentro da sua própria substância, que é a própria espiritualidade superior, esse ser produziu inúmeros filhos que passaram a coexistir com ele, dentro dessa espiritualidade superior. Só que, segundo o próprio Jean Valjean, alguns desses seres quiseram se aventurar em não viver somente naquela beatitude
ou naquela plenitude de pureza, pureza. E eu não vou chamar aqui essa pureza de perfeição. Depois, mais para frente, eu explico a diferença que eu faço entre pureza e perfeição. Mesmo porque a própria pureza em si abarca um certo grau de perfeição, mas não penso, e esse aqui é o meu particular pensar, não penso que a pureza possa ser tida como a perfeição absoluta. E eu vou explicar mais para frente o porquê dessa minha forma de pensar. Então, um grupo desses seres, criados pelo incriado, resolveu que eles queriam se aventurar num estágio menos beatífico, menos puro, e produziram, dentro dessa espiritualidade superior, uma região onde eles pudessem se aventurar, que dentro da revelação cósmica, o Jean Elan ele trata por espiritualidade operativa. E aí, para que esses seres da espiritualidade superior, pura, pudessem se manifestar dentro dessa espiritualidade operativa, eles produziram para si corpos que pudessem atuar dentro dessa espiritualidade operativa, e assim eles o fizeram. E passaram a atuar dentro desse âmbito, produzindo criações e uma série de outras situações que eles poderiam vivenciar, e a hora que eles simplesmente desejassem, poderiam simplesmente se desfazer daquele corpo, e eles mesmos, pela vontade própria deles, poderiam se desfazer daquele corpo e retornar para o seu estado anterior de beatitude, de pureza imaculada. Mas, como tudo nesse âmbito dessa espiritualidade operativa também não era algo assim, como eu posso dizer, tão satisfatório, esses seres também resolveram criar um outro ambiente, também ainda dentro da espiritualidade operativa, que está dentro da espiritualidade superior, que eles chamaram, ou que dentro da revelação cósmica é chamado de espiritualidade laboratorial. Tá? Então, dentro da espiritualidade operativa, poderia ocorrer o aparecimento de incompletude, mas não imperfeição. Não imperfeição. E dentro da espiritualidade laboratorial, os seres que se aventuraram em produzir esse outro ambiente vibratório, e aqui, quando a gente fala de ambiente vibratório, são ambientes, um blindado em relação ao outro. Ou seja, em tese, não deveria haver a passagem, caso ocorresse algum acidente, não deveria haver a passagem de nenhum tipo de contaminação de um estágio interior para o estágio mais exterior, àquele ambiente criado. Então, temos a espiritualidade superior, que é tudo que existe, a espiritualidade operativa, que é blindada em relação à espiritualidade superior, e a espiritualidade laboratorial, que é blindada em relação à espiritualidade operativa.
um dentro do outro, como se fosse realmente uma cebola ou cascas de cebola. E aí, dentro da espiritualidade laboratorial, esses seres poderiam se aventurar em produzir criações dos mais diversos tipos. E um dos seres que estava na espiritualidade operativa, ele criou um ser dentro da espiritualidade laboratorial e nesse ser depositou parte da sua consciência. Só que ele ficou de fora, como se fosse observando as ações daquele ser dentro da espiritualidade laboratorial. E ele percebeu que esse ser que ele criou estava tendo aí um comportamento meio estranho, divergente, quase que da forma que aparentemente ele pensava. Então, para poder acompanhar melhor esse seu avatar, esse seu pupilo, criado da sua própria substância, que era basicamente o Adis Prabrajna, ou Prabrajna, aquele ser da espiritualidade operativa, ele mergulhou dentro da espiritualidade laboratorial para acompanhar mais de perto aquele ser, o Prabrajna. E ele mergulhou como Adis Mavatma. Adis Mavatma. Para nós aqui seria somente Mavatma. Tá? Outros seres vieram da espiritualidade operativa para a laboratorial e dentre eles também um outro ser chamado de Adis Savina. Então, esses seres, junto com outros da mesma espécie, que Jean-Val Elan chama de Pashvinaj, eles eram seres que conseguiam, que tinham a capacidade de fatiar a sua consciência em um, dois ou até mais seres, e mesmo assim eles conseguiam gerenciar essas consciências que passaram ou passavam a ter uma vivência autônoma, totalmente autônoma. É como se a gente aqui, ao criar um videogame, ou ao jogar um videogame, a gente tivesse vários personagens dentro do videogame e a gente movimentasse cada um deles de acordo com a nossa vontade. E um estaria fazendo, pescando, o outro estaria cortando lenha, outro estaria construindo uma cabana, e assim sucessivamente. É a mesma coisa, esses seres eles conseguiam fazer com a sua própria consciência. Era uma das capacidades que esses seres têm. Pode parecer meio maluco, mas, segundo Jean Valjean, é esse o comportamento de algumas espécies de criaturas desses níveis da espiritualidade operativa e laboratorial, que eles têm o status de criadores, de entes criadores, criadores de realidades, tá? Que para nós aqui seria como se cada um deles pudessem criar universos e da forma como eles bem entendem, com regras específicas estabelecidas por eles. E nesse sentido, quem quisesse vivenciar algo dentro daquela criação, de algum deles, simplesmente acontecia dentro daquela criação, experienciaria por um período de tempo, e quando ele bem entendesse, ele simplesmente desacontecia, aquele corpo simplesmente deixaria de existir e ele voltaria ao estágio anterior dele, com todas as memórias e as vivências e o aprendizado que ele teve. Tá? Isso é algo que seria desejável
para todos nós, seres humanos, mas aparentemente não é muito bem assim que acontece. Os nossos espíritos precisam criar um corpo a partir da junção de dois gametas e esse espírito ele se liga ao, ao corpo recém-formado e aí ocorre as vivências da nossa vida ao longo de várias vidas ou de várias existências. E é isso que nós chamamos de ego, de eu. Tá? Embora a cada eu produzido seja o mesmo espírito que produz. E o nosso espírito ele só consegue produzir um único eu por vida. Não dá para ele produzir, ele não tem a capacidade de produzir vários corpos e gerenciar todos os corpos ao mesmo tempo, e cada corpo fazendo alguma coisa, sendo médico, outro sendo engenheiro, outro sendo lixeiro, outro sendo catador de latinha. Não, os nossos espíritos não têm essa capacidade. Então, um belo dia, para Brajna, olhando para tudo aquilo que ele entendia e que ele tinha vivenciado em outras criações, ele teve uma ideia baseada naquilo que ocorria com todos aqueles seres dentro da espiritualidade laboratorial, dentro da espiritualidade operativa e dentro da espiritualidade superior. Ele teve uma ideia baseada naquilo que Jean Vauelan chama de circuito ou círculo da perfeição, que ao ser acionado esse círculo, esse circuito da perfeição, que ele chama dessa maneira, mas eu particularmente prefiro chamar da pureza, circuito da pureza, todas as experiências que cada um desses seres havia adquirido ao longo de evos, ou seja, de milhões e milhões e zilhões de anos, essas experiências eram trocadas entre todos eles e o conhecimento adquirido parece que era equalizado entre todas as criaturas criadas por esse ser incriado. Tá? E para Brajna teve uma ideia, ou teve a ideia, de produzir uma criação baseada no seu próprio código-fonte definidor, ou que para nós aqui seria no seu próprio DNA. Então, quem entrasse nessa criação para experienciar, não só compartilharia com os seus outros irmãos, na medida em que o circuito da pureza, vamos tirar a perfeição aí, que o circuito da pureza fosse acionado, mas compartilharia diretamente com ele. Então, tudo aquilo que fosse vivenciado ali dentro seria automaticamente marcado no seu código-fonte definidor, no código-fonte definidor de Prabrajna. Então, ele seria o primeiro a absorver todos aqueles conhecimentos adquiridos. Então, ele elaborou todo esse projeto, elaborou uma matriz com todas as possíveis e imagináveis equações que pudessem reger essa criação. E o que ele queria fazer? Ele queria transpor essa matriz para um estágio de criação, em que essa criação de fato pudesse existir e em ela existindo, outros seres pudessem ali entrar e também experienciar de acordo com aquilo que ele havia idealizado. Mas os companheiros, segundo Elan, os companheiros de Prabrajna diziam para ele: olha, isso parece que tem algumas falhas. Isso não deve dar muito certo, porque
Nunca ninguém tentou fazer algo semelhante ao que o incriado, ao que o incognoscível, entre aspas, tenha feito. Ou seja, algo baseado naquilo que a gente entende como circuito da pureza, em que se troca informações sem que se precise ter contato com os outros e todos equalizam. Não, isso nunca foi tentado. Né? E talvez não fosse de bom que você tentasse fazer isso, porque não se sabe o que pode ocorrer. E mesmo assim, para Brajna, né, ele ousou, ousou manifestar a sua criação para que os outros companheiros, seus companheiros, os Pashvinaj, pelo menos aqueles que estavam junto com ele no âmbito da espiritualidade laboratorial, para que eles avaliassem aquela criação e dessem a sua opinião, o seu parecer. E quando ele manifestou isso, o pessoal também falou: olha, isso não vai dar certo, isso tem alguma coisa de estranho aí, e isso nunca foi tentado. E essa criação, aparentemente, escapou ao seu controle, e como era uma criação universal, de um universo ligado ao seu âmbito mental, ou seu campo mental, ou ao seu corpo mental, ao escapar do seu controle, essa criação se manifestou e começou a expandir. Quando essa criação começou a expandir, o seu corpo mental foi sugado para dentro da sua criação. E ele, ao se ver atraído para dentro da sua criação, o seu eu se vê atraído, o seu ego se vê atraído para dentro dessa criação, ele improvisou, para não cair na sua criação, ele improvisou uma criação paralela a essa criação que ele estava produzindo. Tá? E é isso, aparentemente, o que nós temos hoje, ou, segundo a cosmologia, né, algumas correntes cosmológicas e astronômicas, a nossa criação ela tem algo em torno de 13,8 bilhões de anos. Mas isso é o que os nossos equipamentos atualmente permitem observar. E é por isso que a astronomia fala de universo observável. Mas outras correntes supõem que esse universo ou a criação seja muito mais antiga e muito maior do que aquilo que nós observamos. Porque a luz que chega até nós hoje é uma luz que está a aproximadamente 45, 45 bilhões de anos-luz, porque se a gente tomar a Terra como o centro do nosso universo observável, né, e de fato é assim que a astronomia e a cosmologia trata, então nós teríamos um universo de 13,8 bilhões de anos, mas com um volume de 90, uma esfera volumétrica de 95 bilhões de anos-luz de diâmetro. E algumas correntes dizem que essa esfera ela pode e supostamente deve ser muito maior do que essa, porque isso é o que os nossos instrumentos conseguem observar. Tá? Então, algo fora desse âmbito ainda pode ser muito maior. Talvez seja realmente algo, pelo menos, o dobro, tanto em tamanho como em idade. Tanto em tamanho como em idade. Então, a gente estaria falando aqui em mais de 190 bilhões de anos-luz e algo em torno de 20
27, quase 28 bilhões de anos, desde a manifestação do que a gente conhece, em tese, né, como o Big Bang. E aqui, várias mitologias se valem ou já se valiam de algo que se chama, que eles chamam de ovo cósmico, para tentar explicar esse processo de criação, onde temos aí na mitologia indiana o mito do ovo cósmico de Brahma, que é o Brahmananda, em que esse ovo se rompeu e o criador acabou caindo dentro do próprio ovo. Tem o mito chinês também, que trata dessa forma de criação, em que eles dizem que havia um ovo que, ao se romper, formaram-se dois universos, o Yin, o Yang e Panku, que seria o criador, caído no Yang. E o próprio Isaac Luria, nesse livro Portal das Reencarnações, fala dessa queda do Adão primordial, que ele se esfacela e cada parte do seu corpo acaba gerando inúmeras almas, e almas em diversos níveis, estratificadas, cada uma com diferentes níveis de queda também, e que essas almas elas precisam reencarnar para se purificar, e em se purificando elas sobem de nível e vão subindo de nível até que todas as almas daquele ponto específico do corpo do Adão primordial estejam puras e possam ser reintegradas ao corpo e reformar e reparar a obra que seria aquilo que dentro da própria Kabbalah ou Cabala se chama de Tikkun. Então, o Tikkun nada mais é do que o restauro da obra, o reparo do jarro quebrado. E esse jarro aqui tem essa conotação da queda desse Adão primordial. Dentro do livro Pistis Sofia, há todo um enredo em que Sofia, deslumbrada com a luz, produz a partir de si aquilo que dentro dos apócrifos se chama de trevas, ou de ser trevoso, ou de ser caído, ou várias denominações que esse ser, que ao cair na sua própria criação, ele se recompôs, se reconstituiu, mas como ele estava somente o eu dele se recompondo com partes do seu corpo mental, ele perdeu totalmente a noção daquilo que ele era, ou daquilo que ele foi dentro da espiritualidade laboratorial. E esse ser, ele acabou recebendo ao longo dos tempos, ao longo dos evos, várias denominações, dentre elas Brahma, dentre elas Javé, dentre elas Alá, dentre elas Panku, dentre elas várias denominações. Cada mitologia, cada tentativa de produzir conhecimento com relação a esse ser, atribuía a ele alguma denominação que não é muito das mais lisonjeiras. Outras denominações incluem caos, demiurgo e por aí afora. Várias denominações. Por quê?
porque ele passou a ser somente uma sombra daquilo que de fato ele era como um ente criador. E aqui partes daquele ser ficou inerte na espiritualidade laboratorial, e a parte mental dele, o corpo mental e o eu dele entraram dentro dessa criação e caíram nesse universo vizinho ao nosso, adjacente ao nosso, e é a esse ser que todas as mitologias se referem dessa maneira como eu acabei de mencionar. E em esse ser, tendo se reconstruído, tendo se produzido para ele um outro corpo, ele produziu um corpo nada condizente com a condição espiritual em que ele teve ao tempo em que ele era conhecido como Prabrajna, ou Ades Prabrajna. Ele teve medo. Esse ser, à medida que ele se viu caindo e se esfacelando, é como se ele estivesse sendo sugado e espaguetado, esfacelado por uma espécie de buraco negro. Elan fala um buraco branco, tanto que ele se refere na árvore sefirótica ao Da'at, que é esse Da'at que foi o ponto de confluência onde esse ser acabou sendo sugado e sendo, como eu posso dizer, esfarelado nas suas menores partes. E como ele teve medo, como ele teve terror daquilo que estava acontecendo com ele, isso marcou tremendamente em cada uma dessas partes do seu corpo mental e do seu próprio eu. E a isso, como ele se refez dessas partes, ou daquilo que ele conseguiu juntar dessas partes que caiu nesse universo adjacente, todo esse terror ficou marcado em cada uma das suas partes, em cada uma das suas micropartes. E a esse medo, a esse terror, Elan diz que foi a primeira forma de corrupção que ocorreu dentro dessa criação. É óbvio que aqui nós temos outras formas de corrupção, né? E ele, esse ser que se reconstruiu, ele no princípio da sua reconstrução, ele passou a se alimentar das suas próprias partes. E em tendo se alimentado das suas próprias partes, essa foi a segunda forma de corrupção, em que aqui, nesta criação, nós precisamos nos valer de outras criaturas para podermos manter a nossa forma de vida. Nós nos valemos de vegetais, de animais, nos alimentamos de peixes, de aves, de herbívoros, de carnívoros. Nós, seres humanos e outras espécies também se valem dessa segunda forma de corrupção que ocorreu dentro dessa criação. Então, quando a gente olha para essa criação e vê a maneira como nós nos comportamos diante de outros seres vivos, não importa de qual espécie, se vegetais ou animais, não importa, nós somos tal qual a nossa genética nos dita, comedores de cadáveres. E essa
é uma das formas mais terríveis de corrupção repassada ao nosso DNA, à nossa forma de existir. Então, tendo esse ser caído na sua própria criação, e aqui me refiro novamente à questão de Pistis Sophia, a obra Pistis Sophia, que é um apócrifo, Sofia se penalizou e teve, como a gente pode dizer, receio daquilo que a sua produção mental, porque ele idealizou, ele quis assumir uma luz que ele viu dentro de algo, e esse desejo foi o que produziu essa sombra, esse ser, entre aspas, sombrio, que nada mais é do que a própria manifestação dos desejos e das vontades de Sofia. Dentro do Pistis Sophia, não se menciona o fato do que ocorreu posteriormente, mas lá no começo do vídeo eu menciono que, junto com Prabrajna, também Mahatma, que foi o seu idealizador, o seu, entre aspas, criador, né? Porque esse ser ele fatiou a sua consciência, Mahatma, ao ver o que havia ocorrido com aquela sua parcela, ele também se penalizou e quis auxiliar a esse ser que se reconstruiu dentro dessa criação no universo adjacente. E acabou junto, primeiro Savina, que era um dos irmãos daquela região da espiritualidade laboratorial, veio na forma de um anjo clone, porque esse ser ele começou a se perceber como um ser múltiplo, e a cada vontade dele, as suas partes que estavam dentro daquela região onde ele se reconstruiu, atendiam aos seus desejos, atendiam às suas vontades, e ele por si, se julgou o próprio Deus, o próprio incriado. Ele disse, dentro dos apócrifos, ele disse que não havia nada superior a ele, e que ele seria o máximo daquela criação, e que ele seria o próprio eterno, o próprio ser incriado. E aí está a terceira forma de corrupção produzida dentro dessa criação. E aí, esse ser, ele passa a produzir de si clones, ele começa a produzir clones e clones e clones de si próprio, e todos os clones que ele produzia era uma criação. E nessa criação, em qualquer âmbito dessa criação, sempre que exista um corpo ou algo que manifeste a forma de existir, precisa de um eu, de um espírito que dê sustentação. Então, para cada clone que ele criava, um ser da espiritualidade laboratorial era obrigado a mergulhar ou mergulhava para poder dar sustentação àquele corpo. E um dos seres que mergulhou num dos corpos desses clones foi justamente esse Adesh Savina. Adesh Savina mergulha e por milhões e milhões de anos ele luta contra aquela forma de robotização que todos os anjos clones padeciam e agride ou ataca vibratoriamente, não necessariamente com pancada, mas ataca vibratoriamente
o centro de criação desse ser para que ele parasse de produzir novos clones. E a pancada nesse ser que se reconstruiu foi tão forte que, de fato, esse centro criador, ou essa região que produzia outros seres, cessou de existir. E ele não conseguia mais produzir. Então, aquilo que ele havia produzido de anjos clones, de servos da sua vontade, filhos de si próprio, era o máximo que ele conseguiu produzir. A partir daí, ele não conseguia produzir mais nada. Mais nada. Por quê? Para evitar que outros seres fossem obrigados a mergulhar no caos que havia se formado. Porque, de fato, tudo isso acabou sendo um caos terrível. E seres supostamente puros eram obrigados a mergulhar dentro desse caos, se sujar com aquele, entre aspas, DNA apodrecido, corrupto, e não mais podiam se libertar e voltar para o seu estado originário. Por quê? Porque um ser sujo não pode estar dentro da pureza. Um ser sujo não pode estar dentro da pureza. Quando esse ser que se reconstruiu se recuperou daquela pancada vibratória e ele localizou de onde veio aquela pancada, ele simplesmente destruiu aquele corpo por ele produzido daquele anjo clone. E é o que Jean-Val Elan fala, que houve uma tremenda explosão e daquela explosão aquele corpo deixou de existir. Mas o eu que emergiu daquela explosão foi o que veio a ser conhecido como Shiva. Shiva. Por isso também ele é chamado de Shiva, o reciclador, o destruidor, devido a essa pancada vibratória que ele desferiu desse ser que se reconstruiu. Então, a pancada que esse Shiva, que esse ser, esse anjo clone recebeu, fez com que ele não mais conseguisse manter a sua estabilidade, vamos dizer assim, entre aspas, corpórea, física, entre aspas, porque esses seres não são físicos como nós entendemos aqui. Como eles são de um universo adjacente, Jean-Val Elan diz que esse é um universo antimaterial. Então seria a parte que os cientistas estão ainda em fase de descobrimento daquilo que se convencionou chamar de matéria escura. Matéria escura. Então, o nosso universo é constituído de matéria bariônica e esse outro universo é constituído de matéria escura e energia escura. Tá? Então, esse ser, ele não conseguia mais manter a sua estabilidade, ele sempre estava oscilando entre uma forma e outra corpórea. E é isso que Jean-Val Elan chama de seres demo, ou demoníacos. Não porque são demônios, mas porque não conseguem manter a sua estabilidade física, entre aspas. E Shiva também passa a criar de si outros seres. E um dos seres que mergulha na descendência de Shiva, milhões de anos depois do seu próprio mergulho, é Mahatma. Mahatma mergulha num dos descendentes de Shiva, e aí esses seres é que compõem aquilo que Jean-Val Elan chama dentro da revelação cósmica e dentro do próprio hinduísmo de Trimurti, onde você tem Brahma, Vishnu e Shiva, sendo que Brahma é o ser reconstruído, Vishnu é Mahatma e Shiva seria Savina, que são aqueles seres que estavam lá fora na espiritualidade laboratorial antes desse acidente, incidente, e aí fica uma bela de uma incógnita, né?
de se de fato isso foi um acidente, se de fato isso foi um incidente, ou o que foi isso aí, porque quando a gente começa a estudar esses assuntos e começa a analisar essas situações, a gente vê que a pureza, e agora vou explicar a diferença que eu faço entre pureza e perfeição. A pureza, em tese, é um estado de total beatitude, total estado assim de paz, entre aspas, calma, tranquilidade. Todos amam, ninguém não sabe o que não é amar, ninguém não sabe o que é ter uma dor de barriga, uma dor de dente, uma unha encravada, não sabe nada disso aí. Então, a diferença que eu faço entre pureza e perfeição é que a perfeição ela precisa ser construída a partir do aprendizado do que é estar e ser imperfeito e ir convivendo e ir modelando e ir aparando as arestas da sua imperfeição até um estado de compreensão esclarecida do que é de fato ser alguém no âmbito do espiritismo ou de várias outras crenças ou religiões ou filosofias, a gente poderia chamar de verdadeiramente um ser iluminado e em busca de perfeição, porque a perfeição não é algo que se atinge, é algo que se está constantemente construído, enquanto que a pureza é algo que se é, já se foi criado puro e não se pode ser algo diferente de puro. A perfeição é algo que se vai construindo, que se vai galgando degrau a degrau, degrau a degrau, e não se tem um fim nunca. Não se atinge um máximo de perfeição, porque sempre há algo, ou sempre haverá algo que se possa aprender, que se possa melhorar em si próprio, que se possa demonstrar de carinho, de amor, também de atitudes puras, porque alguém em busca da perfeição constante, em busca constante da perfeição, pode demonstrar pureza, mas alguém puro não pode saber o que é a busca da perfeição se ele não tiver contato com o caos, com a sujeira, e da lama ele sair, da lama ele se limpar e ir alcançando diferentes graus de pureza e perfeição. Mas a perfeição nunca será atingida, porque é uma construção. É essa a diferença que eu faço entre pureza e perfeição. Na pureza, todos amam a todos. Todos são irmãos de todos. Na busca da perfeição, nós precisamos aprender isso, que todos são irmãos de todos, que a mais ínfima das criaturas que existem dentro dessa criação e que recebe algum grau de sustentação devido ao seu ainda princípio evolutivo, porque aqui é uma criação em que se galga graus evolutivos, nós precisamos aprender que nós não necessitamos nos comportar como animais, mas nós temos esse potencial de nos comportar como animais ou de nos comportar como seres superiores, ou ter uma atitude superior em não tentar, ou buscar, pelo menos, não ferir ou não fazer determinadas coisas que não é próprio de seres inteligentes. Tá? Então, a explicação que eu teria para dar dessa diferença entre pureza e aquilo que eu penso ser a constante criação
ou a constante busca da perfeição é isso. Com relação ao Criador caído, aquilo que nós estamos fazendo aqui, que cada um dos seres vivos que entrou, ou de cada um dos eus que entraram nessa criação, tanto aqui no nosso, na nossa, no nosso universo bariônico, quanto no universo adjacente, a busca de cada um desses seres, a missão, que se a gente pode chamar assim, é reconstruir esse ser à moda, ou pelo menos em estado semelhante ao que ele foi antes da queda do seu eu e do seu corpo mental. A isso é que se dá o nome de Tikkun, tá bom? Eu espero que essa explicação, ou essa tentativa de explicação, tenha servido ou venha a servir para alguém para tentar gerar algum tipo de reflexão e compreensão daquilo que de fato nós vivenciamos aqui. Nós estamos realmente vivenciando uma experiência humana. Somos espíritos vivenciando experiências humanas, mas com o objetivo final de nos melhorarmos, de melhorarmos a nossa genética, o nosso eu, o nosso estado de ser, o nosso estado de existir, e em melhorando o nosso estado de existir, em melhorando o nosso eu, em buscando um novo degrau dentro do infinito caminho, em busca daquilo da perfeição, nós melhoremos também a nossa carga genética, e em melhorando a nossa carga genética, nós que fazemos uso da genética do Criador, cada um de nós faz uso da genética do Criador, só que algumas pessoas fazem bom uso e a grande maioria de nós, seres humanos, infelizmente, não faz bom uso dessa genética, posto que se comporta predatoriamente em relação aos seus irmãos de vida, a vários tipos de irmãos de vida, nós melhorando a nossa genética, nós automaticamente estamos também melhorando uma pequena parcela, ou dando a nossa contribuição para que uma pequena parcela da genética desse Criador também seja melhorada. E é essa a essência do Tikkun, que cada ser vivo possa ser recuperado do seu estado de, entre aspas, barbárie, de corrupção, e possa vivenciar um estado maior de busca pela perfeição e manifestação, dentro dessa busca pela perfeição, de manifestação de cada vez maior grau de pureza. Mas nós nunca vamos ser como aqueles seres do paraíso, ou da espiritualidade operativa, ou mesmo da espiritualidade laboratorial. Provavelmente seremos, desculpe o uso da palavra, melhores. Porque nós estamos dentro do caos, nós convivemos com o caos, e essa experiência, ou a cada experiência que nós temos aqui no caos, um pequeno pontinho se forma no mosaico do que é a nossa, ou a busca de cada um pela perfeição. Então, busquemos, nos esforcemos da melhor maneira possível para que a gente possa, nós mesmos, sermos melhores a cada nova existência que o nosso eu espiritual produzir, e que ele possa receber de cada um de nós o melhor que cada um tenha produzido. Tá bom? Então era isso que eu queria passar
aqui nesse vídeo. Espero ter dado uma contribuição para a compreensão daquilo que tenha supostamente, e aqui não é nenhuma verdade, supostamente ocorreu com esse ser, que cada um busque por si e observe por si, busque os escritos que eu mencionei lá no começo do vídeo, que seria o Portal das Reencarnações de Isaac Luria, Piste Sofia, que é um apócrifo, o Evangelho da Verdade e a trilogia dos dramas de Javé, de Jean Valjean. Busquem, vão em busca e verifiquem por vocês mesmos. Observem aquilo que ocorre ao seu redor e veja se de fato a nossa criação, ou aquilo que a gente observa como lindo, belo, maravilhoso, fantástico, perfeito, de fato reflete cada uma dessas palavras. Se de fato refletir para você, ótimo. Beleza? Nada contra. Né? Provavelmente esse vídeo talvez não lhe sirva. Mas se algo despertar no seu raciocínio, na sua forma de pensar, um estado de pensar mais profundo, talvez você esteja no caminho de compreender e de decifrar melhor a nossa realidade. Tá bom? Antes de desfazer a nossa corrente, né, eu queria novamente pedir, caso você goste desse vídeo, que se inscreva no nosso canal, que curta o nosso vídeo, né, compartilhe, deixe aí o seu like para valorizar o nosso trabalho e não se esqueça de comentar aí embaixo do vídeo. E caso você queira mandar algum questionamento mais elaborado, existe disponível no nosso canal aqui um e-mail que você pode encaminhar os seus questionamentos, os seus comentários, e assim que for possível, a gente vai responder a esses comentários aqui do nosso vídeo mesmo, ou do próprio e-mail, que é o adilsonresponde1@gmail.com, tá bom? Aqui eu desfaço, ou a gente vai desfazendo a nossa corrente interdimensional, deixando aqui também os nossos votos de muita paz e de boas reflexões a cada um dos amigos. Um abraço fraterno a todos.